Olá, queridos amigos, uma ótima noite para todos nós. Que a paz e o amor do Cristo Jesus seja presente com a gente para este encontro, né? Em que nós vamos falar um pouquinho mais sobre crise, oportunidade de crescimento. Alegria enorme com vocês novamente pela CEPAS, Sociedade Espírita Amor e Paz, na comemoração dos seus 22 anos de existência. E hoje temos a grata satisfação de termos com a gente Gustavo Ramalho, de Lafayette, que vai falar para a gente um pouquinho mais sobre crescendo em família, como a família é importante nos momentos de crise, de dificuldade que nós vivemos. Então acompanhe com a gente no nosso Seara Espírita, na nossa palestra da CEPAS, Sociedade Espírita Amor e Paz. Seara Espírita é na terça-feira. Bom, mas eu vou pedir agora para o Sidmar fazer para a gente a nossa prece inicial, e daqui a pouquinho a gente volta com uma poesia que a Sara gravou para a gente, e em seguida a palestra com o nosso querido Gustavo Ramalho. Então acompanhe com a gente agora a nossa prece inicial. Meus amigos, muito boa noite. Alegria enorme estar com vocês, mais este ano, comemorando o aniversário da nossa querida CEPAS. Então, envolvido por essa alegria e esse sentimento de gratidão, eu os convido a elevar nossos pensamentos ao Pai, nosso Pai de amor e bondade, e transmitir a Ele toda a nossa gratidão. Gratidão pelo dom da vida, por nossa saúde, pelo alimento diário e todas as bênçãos que recebemos diariamente. Que os bons espíritos da casa estejam intuindo e guiando o palestrante da noite, e o Mestre Jesus esteja sempre conosco em nossos corações, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. E para a gente começar então, a Sara gravou para nós uma poesia belíssima, que nós vamos aqui ouvir agora, antes de nós começarmos propriamente a nossa palestra com o nosso querido Gustavo, que já está aqui com a gente nos estúdios aqui. Vamos ouvir o vídeo, né, a poesia da nossa irmã, que a nossa irmã Sara gravou para nós. O espetáculo da vida. Augusto Cury. Que você seja um grande empreendedor. Quando empreender, não tenha medo de falhar. Quando falhar, não tenha receio de chorar. Quando chorar, repense a sua vida, mas não recue. Dê sempre uma nova chance a você mesmo. Encontre um oásis em seu deserto. Os perdedores veem os raios. Os vencedores veem a chuva e a oportunidade de cultivar. Os perdedores paralisam-se diante dos fracassos. E os vencedores começam tudo de novo. Saiba que o maior carrasco do ser humano é ele mesmo. Não seja escravo dos seus pensamentos negativos. Liberte-se da pior prisão do mundo, o cárcere da emoção. O destino raramente é inevitável, mas sim uma escolha. Escolha ser um ser humano consciente, livre e inteligente. Sua vida é mais importante que todo o ouro do mundo, mais bela que as estrelas, obra-prima do autor da vida. Apesar dos seus defeitos, você não é um número na multidão. Ninguém é igual a você no palco da vida. Você é um ser humano insubstituível. Jamais desista das pessoas que ama. Jamais desista de ser feliz. Lute pelos seus sonhos. Seja profundamente apaixonado pela vida, pois a vida é um espetáculo imperdível. E aí tivemos, né, essa mensagem de Augusto Cury para a gente, para começarmos aqui bem, sintonizando com mais alto, e convido agora o nosso irmão Gustavo, querido Gustavo Ramalho, chegando aqui com a gente. Ô, Gustavo, esse ano presencial não vai ser possível, né? Cafezinho depois, o bate-papo, mas já de antemão agradeço por você ter aceitado o convite de participar com a gente do nosso Mês da Paz, nesses 22 anos da nossa casa. Uma boa noite para você, Gustavo, e um ótimo estudo para todos nós.
Obrigado, Mel. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de servir. É uma pena não poder desfrutar daquele bate-papo pós-palestra, daquele cafezinho, daquela broa, aquele chá, daquele friozinho de Barbacena que eu sinto tanta falta. Mas ano que vem, se Deus assim permitir, estaremos reunidos nessa e outras Se oportunidades. Deus quiser, que assim seja. Um ótimo estudo, Gustavo. Vamos lá. Obrigado, minha irmã. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, uma excelente noite para todos nós. Que a paz do Rabi seja conosco. Rabi que se encontra aí na figura do jovem, na carpintaria, de seu pai orgânico, demonstrando a importância da família. E nessa noite abençoada, vamos falar um pouco sobre o quanto a família é um mecanismo divino para a nossa evolução. Porque todos fomos criados simples e ignorantes, com apenas um destino, a perfeição. E embora sejamos uma única família universal, Deus, inteligência suprema, utilizou-se do recurso pedagógico de partir do simples para o complexo, para que, em nos reunindo pelos laços da consanguinidade, possamos aprender a amar, tolerar, perdoar, confraternizar entre um grupo menor, para que então, naturalmente, possamos abraçar a humanidade como nossa família. E então, nessa figura de Jesus auxiliando José na carpintaria, recordamos a questão que está em O Livro dos Espíritos, a questão 775, em que Allan Kardec pergunta à pleia de verdade: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta: uma recrudescência do egoísmo. Então nós vamos perceber que a família é exatamente o antagônico ao egoísmo. Portanto, sabendo que o egoísmo é a maior das vicissitudes e dela as outras advêm como efeito, a importância da família para nós é fundamental. Enquanto mecanismo divino, em que esquecemos-nos um pouco de nós, em que a egolatria vai se diminuindo em favor daqueles que Deus nos oferta para cuidar e para conviver. Que nós possamos aproveitar para refletir. Estamos em um final de semana em que convencionou-se na Terra comemorar o Dia dos Pais. Não é? Amanhã, muitas famílias estarão reunidas com os devidos cuidados para a atual circunstância, virtual ou fisicamente, mas estarão reunidas. E é interessante que Emmanuel, em uma obra chamada Meditações Diárias, ele tem uma mensagem chamada Dia de Deus, ou Dia dos Pais, em que ele faz essa correlação, lembrando que o Dia dos Pais é o Dia de Deus. Não que seja mais ou menos importante que o Dia das Mães, mas fala-se tanto sobre o amor materno e nós esquecemos do amor paterno. E a junção da paterno-maternidade, essas duas características de educadores de almas que recebem os filhos de Deus para colaborar na evolução, é fundamental. E hoje nós vamos tratar um pouquinho de algumas circunstâncias que envolvem a família. Vamos iniciar então a nossa fala recordando Emmanuel, que é uma obra que eu assim sugiro profundamente àqueles que querem compreender um pouco sobre o que o Espiritismo aborda quanto à família, os conceitos espíritas vinculados às relações familiares. Essa obra é fenomenal. É uma obra à parte. Vida e Sexo. E no capítulo 2, Emmanuel vai
ditar: de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma, talvez, mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. Apesar disso, importa reconhecer que o clã familiar evolve incessantemente para mais amplos conceitos de vivência coletiva, sob os ditames do aperfeiçoamento geral, conquanto se erija sempre em educandário valioso da alma. Temos, dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Então, que interessante essa abordagem de Emmanuel, trazendo para nós esse conceito de família como a associação humana mais importante na função educadora e regenerativa. Veja quanto isso é correlato com a temática que nos foi proposta, a evolução, o crescimento em família. Porque Allan Kardec vai dizer que para a evolução do orbe, um meio só é necessário, a educação. Mas não a educação pelos livros, e sim a educação moral. E a família é essa constituição, essa associação mais importante. Regenerativa é o segundo adjetivo que Emmanuel dá à grei familiar. Porque nós sabemos que, em geral, reencarnamos junto a espíritos para refazermos laços que o pretérito delituoso ou equivocado desfez. E é aí que nós vamos começar a compreender a dificuldade que muitos de nós temos nas relações familiares. Porque, em geral, estamos em um processo de regenerar aqueles vínculos afetivos. Estamos em um processo de buscar o perdão ou de perdoar. E, às vezes, muitas pessoas dizem assim, é tão fácil lidar com o outro, lidar com as pessoas lá fora, mas dentro de casa é uma dificuldade, eu me sinto constrangido, me sinto um hipócrita, porque eu consigo ouvir as pessoas de fora, consigo ajudar as pessoas de fora, e dentro da minha casa é tão difícil, no meu vínculo familiar é tão complexo. Calma, não se culpe. Em geral, você tem uma relação pretérita com aqueles indivíduos, em geral. E isso pode tornar um pouco mais complexo, mas também necessário. É importante termos essa noção, porque eu ouço muitos amigos, inclusive espíritas em geral, trazendo essa dificuldade para nós de como conviver, né, com a família. A gente às vezes convive tão bem com os companheiros de casa espírita, ou no trabalho, ou nos nossos ciclos sociais, e dentro de casa temos dificuldade. E o contrário é verdadeiro também. Muitas vezes somos acusados de tratar bem o outro e dentro de casa não termos a mesma paciência, a mesma tolerância. Isso, em geral, está ligado a essa qualidade regenerativa e educadora que nós temos. Emmanuel também vai dizer que é um educandário valioso da alma. Olha só, educandário valioso para a alma. Então nós precisamos aqui nos ver, nos enxergar e nos conceber enquanto espíritos que somos, nesse educandário que é a família. Tem origem divina, é um instituto de origem divina, a família. É o outro ponto que gostaríamos de ressaltar nessa mensagem. É concebido por Deus, a inteligência suprema, e se vem de Deus, só pode ser bom, só pode ser útil, só pode ser necessário para a nossa evolução.
Isso tudo nos leva a refletir o seguinte: como eu estou aproveitando essa oportunidade de reencarnar na consanguinidade com esses seres? De que maneira estou me valendo desta instituição divina, deste educandário de almas, para me regenerar, para progredir, para evoluir? Não é para isso que reencarnamos? Não é assim que consta na questão 167 do Livro dos Espíritos? Essa é a reflexão que hoje à noite gostaríamos de trazer para os irmãos que nos acompanham através do Facebook. Vamos lá, então, dar continuidade ao nosso estudo? Essa é outra obra maravilhosa. Hoje, além de fazermos um estudo, também, obrigado, Miriam, Alex, Alice, o pessoal que está nos acompanhando aí. Também vamos citar muitas fontes de obras espíritas que vão nos auxiliar a fazer uma leitura que nos dê condições de refletir sobre o nosso contexto familiar. Então já ficou a primeira, que foi Sexo e Destino, Sexo e Vida, Vida e Sexo. São tantas obras, não é? E a segunda, que é Jesus no Lar. São duas obras de cabeceira para aquele que realmente quer aproveitar nossa oportunidade junto à família. Essa obra Jesus no Lar tem uma passagem muito interessante. São contos, em geral, da vida de Jesus e que traz relação com a família. Muito boa obra para se usar no culto do Evangelho no Lar, por exemplo. E aqui o Espírito Neio Lúcio, ele está trazendo uma informação, uma mensagem muito legal. Estou vendo boa noite de todo mundo, excelente noite para todos. Eu não vou conseguir acompanhar hoje o Facebook, tá bom, gente? Então, o que eu for recebendo aqui no estúdio virtual, eu vou, conforme possível, eu vou dando boa noite a todos. É o momento em que Jesus estava na casa de Pedro e sua sogra lá se encontrava, e ela ofertou um jantar para Jesus e para a família. E então, de repente, a sogra de Pedro começa, de certa forma, a reclamar da família, perguntando a Jesus: mestre, por que é que a família tem no início as rosas, as flores, o perfume, mas depois sempre vêm os espinhos? Por que é que no início de uma ligação familiar a esperança, o amor, e depois vem o escárnio, as dores, os desentendimentos? Ela se sentia assim, ela queria compreender porque, em geral, as famílias tinham problemas. Porque, sim, a família de Pedro tinha problema. Até a família de Jesus, não é? A família da consanguinidade, vamos deixar isso claro. Jesus não tinha problema com seus irmãos, ele não era incompreendido por seus irmãos. A leitura dos textos do Novo Testamento nos leva a perceber isso. Então, se até a família do Cristo tinha suas dificuldades, que dirá as nossas, meus irmãos? Olha, essa história de família de comercial de margarina é no comercial de margarina. Às vezes as pessoas devem pensar assim, né? Eu já ouvi muito isso, a minha esposa que me conta: nossa, conviver com o Gustavo deve ser uma maravilha, que espírito luminoso, nossa, tão alegre, tão feliz, né? Estudioso, trabalhador na causa do bem. Vem viver comigo que vocês vão ver. Que o Gustavo, como todos nós, somos espíritos em evolução, meus irmãos. Nós temos ainda nossas muitas dificuldades. E então Jesus, quando ouve a sogra de Pedro, vai respondê-la. E olha só que interessante, Jesus falando sobre a família. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele, ou seja, do núcleo familiar, é recurso espiritual. O coração acordado para a verdade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras. Por quê? Somente aí, de encontro uns com os outros, examinando as aspirações e tendências que não são nossas,
Observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Olha o que Jesus responde, então, à sogra de Pedro e para toda a humanidade. As aflições, o sofrimento dentro do contexto familiar é recurso espiritual, não é um educandário de almas. Se é um educandário de almas, é um recurso para a evolução, para o crescimento espiritual. E ele vai dizer algo muito interessante, que quando nós estamos de encontro uns com os outros, vamos examinar as aspirações e tendências que não são nossas. Já viram como nós somos muito bons em observar o outro? Quais são os desejos dos outros? Quais são as virtudes e as vicissitudes dos outros? Quais os valores aquele ser tem? Quando a gente enxerga no outro, segundo Jesus, nós vamos ali aprender a desfazer também as nossas próprias imperfeições. Não sei se já aconteceu com você aí, mas você já ouviu algo de alguém que você ama muito no seu núcleo familiar e que te fez mal, te fez sentir mal? Então, eu acredito que nesse momento você pode pensar o seguinte: eu não devo tratar as pessoas dessa forma, porque dói tanto ser tratado dessa maneira. Então, veja que essas dificuldades, essas problemáticas, elas vão encontrar em nós uma finalidade, um objetivo da evolução. Eu vou começar naquele momento a ter um olhar para a forma de falar com o outro diferente. Eu vou observar, em irmãos isso é muito comum, né? Eu me sinto assim muito grato pelo irmão que eu tenho, porque foi sempre uma bênção, né? A relação entre eu e meu irmão. Mas eu ouço muitas histórias aí que relacionamentos de irmãos muito complexos. O egoísmo, por exemplo, um irmão que nega algo para o outro, a vaidade, a disputa entre irmãos. E aquele que estiver atento, conforme Jesus disse, quem tiver olhos de ver que veja, vai começar a examinar aquilo no outro que não faz bem a ele, dentro de casa em especial. Que é quando a gente tira a nossa máscara, não é? Esse verniz social, é quando nós somos quem somos, de fato, é dentro de casa. E eu começo a trabalhar aquilo, porque dói em mim ser tratado daquela maneira. Então, não vou tratar as pessoas daquela maneira, porque eu sei o quanto dói. E Jesus completa, dizendo: o lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Veja, Jesus então responde à sogra de Pedro, mostrando: olha, minha irmã, todas essas dificuldades pelas quais você está passando é natural, é normal, são recursos para a sua evolução espiritual. Aproveite a ingratidão, aproveite a aspereza, aproveite o desânimo para contigo, aproveite o egoísmo alheio para perceber o quanto isso dói em você. E não responda ao mal com mal, mas responda ao mal com bem. Porque você e todos nós estamos aqui inscritos em um curso. Segundo Jesus, um curso ligeiro de fraternidade. E está sublinhado o termo fraternidade pelo seguinte: embora, e isso é importante, estejamos, ora na condição de pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, no fundo, somos todos irmãos. E dentro desse cadinho depurador, desse curso espiritual, vamos aprender a nos tratar para além de pai, mãe, filho, filha, como irmãos. Isso é muito importante, porque sim, os pais precisam
empreender uma hierarquia. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas os pais não podem esquecer que seus filhos, na verdade, são filhos de Deus. E no fundo somos todos irmãos. E os filhos também precisam enxergar nos pais irmãos. Filhos de Deus. E então nós vamos começar a desenvolver uma fraternidade. Respeitando as regras sociais, sim, porque elas são importantes, mas não nos vermos como subjugados uns aos outros ou como um poder inacessível e hierarquicamente produzido pela sociedade, dos pais em relação aos filhos, ou dos filhos em relação aos pais, que é um fenômeno de hoje em dia. Muitos filhos parece que têm uma hierarquia sobre os pais. Mas somos todos irmãos, filhos de um mesmo pai. E Jesus vai utilizar da terminologia, é muito interessante isso, da terminologia que a sogra de Pedro conhecia. Qual era a terminologia que ela conhecia? Aquela da culinária. Então ele vai falar o seguinte com a sogra de Pedro: minha irmã, se você serve aqui lentilhas, o que você precisa fazê-la para que nós possamos comê-las? Então a sogra de Pedro diz: olha, eu preciso levar ao forno para que elas possam ser bem cozidas e que as pessoas possam se nutrir com elas. E aí Jesus compara. É isso que acontece com a família. A família é um forno, é um cadinho depurador, em que nós vamos ser cozidos, vamos passar por esse fervor para nos tornarmos mais maleáveis, menos endurecidos, para que possamos participar do banquete celestial. E Jesus pergunta: e aquelas lentilhas que, mesmo levadas ao fogo, não se tornam comestíveis, continuam duras? E a sogra de Pedro responde: essas são lançadas ao monturo, no lixo. Então Jesus diz: é exatamente assim que aqueles corações endurecidos, que não aproveitarem o calor das dificuldades desse curso de fraternidade, desse educandário de almas que é a família, acontecerá com eles também. Ou seja, muitas vezes, essa lentilha, esse coração endurecido que não amolece com o calor da família, é lançado ao monturo. Em geral, reencarna em situações mais difíceis para valorizar a família. Eu me lembro de um caso que nós atendemos, de uma jovem que teve extremos problemas com sua família. Para vocês terem ideia, a mãe teve uma gestação muito difícil, quase abortou diversas vezes, e quando ela nasce, de fato, no parto, alguns dias depois a mãe tenta sufocá-la, naquilo que a psiquiatria, a psicologia vai chamar de depressão pós-parto. A mãe sempre teve muitas dificuldades com essa jovem, desde a infância, desde quando do parto, desde a gestação. E a avó foi quem praticamente cuidou dessa jovem. E a jovem também sempre se sentiu aquela ovelha negra, uma estranha no ninho, sabe? Nunca se sentiu vinculada à família, e ela se sentia muito culpada. O pai abandona a mãe durante a gestação e ela cresceu nesse núcleo familiar complexo. E ela foi nos procurar, pedir ajuda, enfim, na casa espírita. E como de costume, né, nós levamos as situações para os benfeitores espirituais para que nós possamos ter alguma causa diagnóstica para poder orientar mais efetivamente. Os médiuns nunca sabem da problemática. E então nós levamos a situação e foi nos descrito um quadro muito interessante. A médium percebia uma jovem que era muito amada pelos pais, e a médium foi narrando para nós. E essa jovem, ela nunca deu a mínima para os pais, sempre maltratando os pais, fazendo pouco caso dos pais. Aqui eu vou resumir a situação, obviamente. Enfim,
O ponto fulcral é que aquela jovem, em uma encarnação anterior, na verdade, em 2 encarnações anteriores, menosprezou o amor dos pais. E então, segundo nos informa o amigo espiritual, ela reencarnaria em uma família com espíritos que ela não tinha nenhum vínculo. Então não é que necessariamente as pessoas odiavam elas, não. Era um núcleo estranho, ela nunca tinha tido contato com aquele grupo de espíritos. E ela se sente extremamente assim desamparada. E a família não consegue de fato amá-la para que ela valorizasse a figura da mãe, a figura do pai. Então, é bem isso que Jesus está explicando para a sogra de Pedro. Está mostrando que, se nós não aproveitarmos o cadinho purificador da família, em geral, nós vamos ser lentilhas lançadas ao monturo. Ou seja, em outro ciclo familiar um pouco mais complexo. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos aproveitar essa oportunidade. Provavelmente seu ciclo familiar, sua consanguinidade tem dificuldades, maiores ou menores. Isso é o comum na Terra. Aproveite essas oportunidades para observar aquilo que no outro te machuca, aquilo que no outro não é legal. E modifique isso em você observando no outro. E se puder colaborar modificando nele, assim será muito bom também. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, vai falar sobre a família. Vejamos o que o benfeitor amigo nos traz. A família consanguínea, entre os homens, pode ser apreciada como centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. É isso aí, Alex, honrar pai e mãe. Exatamente isso. E aí Jesus traz, né, esse contexto no honrar exatamente mostrando a oportunidade. No mínimo, olha, falei para essa jovem isso, vou falar para quem tem dificuldade com seus pais. No mínimo, seja grato pela oportunidade de reencarnar. Porque no mínimo isso eles fizeram. De uma maneira ou de outra foram eles os instrumentos, os medianeiros da sua reencarnação, que é uma bênção. Quantos espíritos estão hoje na pátria espiritual querendo reencarnar? O próprio Emmanuel diz na hora roteiro que somos aproximadamente 22 bilhões de espíritos. Então, existem literalmente bilhões de espíritos querendo reencarnar. E nós aqui estamos. Não vamos malbaratar essa oportunidade. Porque a família é o reflexo. É a vida nos devolvendo aquilo que nós lançamos para a vida. E é um reflexo positivo ou negativo, agradável ou desagradável do nosso pretérito. Somos herdeiros de quem, meus irmãos? Isso aí, de nós mesmos. Somos herdeiros de nós mesmos. E herdamos, inclusive, o núcleo familiar em que reencarnamos. E é por isso que nós precisamos ter consciência disso. Essa já é uma frase muito conhecida no movimento espírita, mas me permitam repeti-la. Ninguém erra de endereço ao reencarnar. Você está na melhor família possível para o seu crescimento espiritual, para a sua evolução. Aproveite essa oportunidade bendita, meus irmãos. A vida só está te devolvendo. Então, se você hoje tem um pai, uma mãe difícil, provavelmente você foi uma mãe ou um pai difícil. Se você tem um irmão que não te compreende, que te trata mal, provavelmente você foi um pai ou uma mãe que tratou, ou um irmão que incompreendeu o outro. É a vida te devolvendo. Nada mais que isso, é lei de causalidade. E aí eu gosto muito de uma frase de Einstein, que ele diz assim: a vida é como você, uma bola e uma parede. Se você lançar uma bola branca à parede, a parede vai te devolver uma bola branca. Se você lançar uma bola amarela à parede, ela vai te devolver uma bola amarela. É a lei de causalidade.
Bom, aqui em Lafayette, eu acho que em Barbacena também, apesar que em Barbacena acontecem umas coisas meio estranhas, mas aqui em Lafayette, se a gente plantar limão, nós vamos colher limão. Se plantarmos uva, colheremos uva. E se plantarmos abacaxi, vamos colher abacaxi. E eu acredito que nos outros lugares assim seja também. E a família nada mais é do que a colheita da nossa semeadura em existências pretéritas. Então vamos parar de reclamar, porque nós estamos na família que merecemos. Se a sua família é agradável, parabéns para você. Você provavelmente criou laços positivos. E se a sua família traz reflexos desagradáveis, embora nenhuma família seja 100% agradável ou desagradável, em geral nós temos aqui uma mistura, não é verdade? Mas se ela é predominantemente desagradável, e se você não quer conviver no núcleo familiar assim, é muito simples. Crie a melhor relação possível com esses seres. E você terá uma família no futuro, ou constituirá nessa mesma uma família com reflexos agradáveis. Continua Emmanuel dizendo: temos assim, no grupo doméstico, os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer. Mas temos também as algemas do constrangimento e aversão, que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer, à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade. Então, se nós temos laços fraternos, laços positivos, alegres, de compreensão, de companheirismo, maravilha! São os laços de elevação que nós já conseguimos tecer. Agora, se temos algemas de constrangimento nas dificuldades, na aversão, é porque nós também criamos isso. E nós temos a necessidade de desfazer a cada um segundo suas obras. E como é que nós vamos desfazer esse pretérito de equívoco? Trabalho e sacrifício, paciência e humildade. Agora sejamos honestos. Dentro do nosso ciclo consanguíneo, nós nos propomos a trabalhar em prol daqueles seres ou desejamos que eles trabalhem por nós? Ou fazemos os dois? Nós nos sacrificamos por aqueles indivíduos e é aí que a família é uma bênção. Em especial a paternidade. Eu falo por mim. Eu tive a oportunidade de estar na condição de pai muito jovem nessa encarnação, quando eu tinha 22 anos. Me casei aos 20, tive a oportunidade de ser marido, constituir família, ter uma esposa, e aos 22 anos reencarna nosso primeiro irmão, o Aleph, que está na condição de nosso filho, hoje com 14 anos de idade. E as pessoas à época falavam assim, mas ser pai tão jovem, casar tão jovem, Gustavo. Poxa vida, é engraçado isso, né? Porque o que não faltaram foram pessoas para me desanimar. E eu entendo essas pessoas, porque em geral, hoje eu entendo, em geral, o casamento, a paternidade, a maternidade demanda muito sacrifício, não é? Demanda muito sacrifício, isso é óbvio. Queiramos ou não, vamos nos sacrificar. É quase compulsório. Pelo menos a um indivíduo que tem um mínimo de consciência de respeito ao próximo. E na época, assim, meu coração me pedia. Hoje eu entendo isso. Era necessário para mim. Se eu não me casasse, se eu não fosse pai tão jovem, provavelmente eu teria um outro caminho nessa reencarnação. E uma coisa eu tenho certeza, não seria um caminho tão bom quanto eu tenho hoje. A melhor coisa que me aconteceu foi casar
e ser pai tão jovem. Depois veio o PP, que vocês conhecem, né, que está com 9 aninhos hoje, porque me trouxe a necessidade de trabalhar e me sacrificar pelo outro. Porque até então era um ególatra inveterado. O meu mundo era meu umbigo. Eu estou falando por mim. Porque, assim, eu tive pais, né? Meu pai desencarnou, aquele que esteve meu pai, eu era muito jovem, convivi pouco com ele, tinha aproximadamente 7 anos de idade, mas tive pais maravilhosos. Meu pai e a minha mãe, assim, nos faltam palavras para adjetivar essa irmã que está na condição de mãe, que foi minha mãe e meu pai. Porque meu pai desencarna, tenho certeza que assim que possível ele continua nos auxiliando do plano espiritual, e até hoje o faz, é o nosso grande amigo espiritual para as tarefas, está sempre a nos amparar, mas por um tempo ela teve que ser mãe e pai, e na Terra foi mãe e pai. E ela tentou me dar tudo do bom e do melhor, e eu me tornei um ególatra nesse sentido. E só quando eu tive que sair de casa, trabalhar, estudar, para dar uma vida digna para o meu filho, para minha esposa, é que eu percebi o que é amor. Porque eu recebia muito amor, mas eu ofertava pouco, porque nós, filhos, temos essa dificuldade. E aí eu vou falar para mães, pais que estão nos ouvindo, eu também sou pai, sou mãe, mas enquanto filho eu posso falar isso. Em geral, nós filhos temos dificuldade de retribuir tanto amor que os pais nos dão. Então, calma. Não é necessariamente que seu filho é ingrato, não necessariamente seu filho não te ama, ele só é imaturo espiritualmente. A maioria de nós, espíritos reencarnados, precisamos de um tempo para perceber a bênção que é um pai e uma mãe. A maioria de nós precisa ser pai ou mãe para perceber o sacrifício que os pais fazem por nós. É por isso que eu digo a vocês, tenham calma com os filhos de vocês. Eles vão precisar viver certas coisas que vocês ainda não viveram na matéria para entender o sacrifício e o trabalho que vocês tiveram em função deles. E aos filhos, se possível, não esperem serem pais ou mães para perceber o desvelado carinho, na medida do possível, que seus pais têm com vocês. Da forma que eles sabem, eles amam vocês na medida do possível. E se eles ainda têm dificuldade em amar ou expressar esse amor, ensinem a eles, abraçando, beijando, ajudando. E nesse momento de pandemia, isso está sendo tão oportuno, quando muitos filhos precisam auxiliar os pais, em especial pais idosos, não é? É uma relação maravilhosa. E é por isso que eu preciso falar um pouco sobre essa relação a relação matrimonial e a relação de pais. Por isso que eu não posso me estender aqui. E é por isso que paciência e humildade, para a gente completar o capítulo 12 aqui do Pensamento e Vida, é fundamental. Pais, em especial, tenham paciência com seus filhos. Eu sei que é um exercício difícil, eu estou com um adolescente em casa e, que exercício de paciência. E filhos, assim como os pais, também sejam humildes, mas em especial os filhos, ouvindo aqueles que já caminharam um pouco mais que nós, ainda que cronologicamente e biologicamente na Terra. Isso vai nos ajudar a desfazer os equívocos pretéritos. Voltando em vida e sexo, para falar agora dessa comunhão matrimonial e paterno-materna. Lá no capítulo 4, Emmanuel vai trazer a mensagem. Na comunhão de dois seres para a organização da família, prevalece o compromisso de assistência não só de um para com o outro, mas também para com os filhos que procedem do laço afetivo. O espírito, quando retorna ao plano físico, vê nos pais as primeiras imagens de Deus e da vida. Esse texto é muito profundo. Aos pais.
Porque tem se tornado comum, devido a talvez o grande número de divórcio, ao grande número de dificuldades nos relacionamentos afetivos, conjugais, orientações no campo da psicologia, da psicanálise, das terapêuticas de casais, para que os casais procurem passar mais tempo juntos, priorizar mais a relação. E obviamente que isso é importante, é óbvio, ninguém discute. Agora, a medida que é importante. Nós não podemos esquecer que esses seres que estão reencarnando, procedendo do laço afetivo dos casais, são filhos de Deus. E o Pai nos confia seus filhos. E em O Livro dos Espíritos, Santo Agostinho tem uma frase que também muito me toca, que é a seguinte: quando regressarmos à pátria espiritual, haverá uma voz na nossa consciência, a voz de Deus, das leis divinas, a ecoar. Que fizestes do filho que te confiei? Então nós precisamos encontrar o caminho do meio, porque também não é oportuno nem agradável esquecer-se do vínculo matrimonial em prol dos filhos. Quantos casais têm se afastado? Porque a partir do reencarne do filho, o filho passa a ser o centro das atenções, e ele vira o príncipe, não é? Ou a princesa. Aqui embaixo de casa tem um salão de festas, onde eu moro, e é interessante, porque quantas festas de príncipes e princesas nós temos? E aí eu fico pensando, esses pais colocam seus filhos em um altar e esquecem-se deles. Em tudo o meio termo, em tudo o bom senso, meus irmãos. Isso é fundamental para nós compreendermos a necessidade de utilizar a família como esse educandário de almas, que ela o é. Vamos procurar encontrar ali a assistência ao esposo, a assistência à esposa e a assistência aos filhos. E a assistência aos pais, cada um dentro do que for possível. Tenhamos cuidado com isso, porque nossos filhos, segundo diz Emmanuel, olha lá, vê em nós, os pais, a primeira imagem de Deus. Vós sois deuses. E para os nossos filhos, nós somos praticamente deuses mesmo. Porque eles nos captam a ideia, eles nos observam e eles começam a reproduzir aquilo que somos. E aí é um exercício de autoconhecimento enorme. Quando eu observo nos meus filhos certas atitudes, eu paro e penso, poxa, ele está fazendo o que eu faço. Isso não é legal. E aí eu preciso mudar em mim para exemplificar. E olha, quando me tornei pai, isso foi muito importante para mim. A mudança moral. Porque como é que eu ia, mais à frente, criticar, orientar meu filho para não beber, ou para não fumar, ou para não usar drogas, ou para não usar palavras de baixo calão? Enfim, se eu isso fizesse. É tão interessante essa incoerência de alguns seres que estão na condição de pai, pedem para os filhos fazer aquilo que eles mesmos não fazem. Ô Norma, será que é minha prima Norma Ramalho da família? Fico feliz se está sendo útil de alguma forma. Será? Que incoerência? Será que nossos filhos vão nos ouvir quando eu tenho um discurso e outra ação? É por isso que a paterno-maternidade é importantíssimo. Mas não nos façamos escravos. Às vezes fico observando companheiros que, dizendo-se assim, na condição agora de pais e filhos, se afastam da tarefa espírita, por exemplo. Quando é na tarefa espírita
que nós vamos aprender a ser melhores pais e mães. Por que se afastar? Qual a dificuldade? Me recordo do Aleph, com 1 aninho nós íamos à casa espírita, ele tinha 1 aninho, quando eu me tornei espírita. Levávamos ele deitava, a gente tinha um colchãozinho na casa espírita, ele deitava durante o estudo, ficava ali dormindo, a gente estudando. Levava nossos filhos, bebês, a Aline nisso aí foi assim, meu braço direito, esquerdo, meu suporte, minha mãe, minha sogra nos ajudaram muito, mas nós demos seguimento, e é tão só por isso que hoje conseguimos ser pais melhores do que éramos. Então vamos ter muito cuidado, porque nossos filhos verão em nós Deus. Que tipo de Deus estamos refletindo para os nossos filhos? Gente, esse fuso horário de Barbacena passa rápido até virtualmente, né? Então nós vamos dar uma passadinha aqui nesse tema, que é André Luiz falando da importância do lar, mas é basicamente trabalhando sobre o conceito da indução dos pais para com os filhos. E aí nós temos aqui, ó, Jesus, buscais e achareis. Utilizando, obviamente, aqui a analogia do Google, e fica essa pergunta. Nossos filhos fazem tantas buscas na internet, e nós estamos colaborando com nossos filhos na busca da religiosidade, da espiritualidade, porque o exemplo vai ser a melhor maneira de fazermos isso. Olha, é natural que uns espíritos sejam mais refratários que outros à religiosidade. É natural que, em especial na fase da adolescência, eu posso falar isso pelo meu mais velho, tem uma dificuldade com esse conceito. Mas nós precisamos continuar a exemplificar. Porque essa vai ser a melhor maneira de semear ali, naquela consciência, naquele coração, o Evangelho. E ele um dia vai frutificar. Não deixemos de semear em nossos filhos, em nossos pais, em nosso esposo, em nossa esposa, o Evangelho de Jesus. Mesmo que eles pareçam refratários, nós precisamos compreender que é nosso dever, enquanto cristão, auxiliar nossos irmãos que estão nas condições mais diversas em nossos núcleos consanguíneos a buscar Jesus. E eles encontrarão. Principalmente através do exemplo. Porque muitos pais vêm nos conversar conosco e dizem assim: poxa, meu filho está desanimado com a mocidade. Isso tem sido uma verdade, infelizmente, né? Meu filho não quer ir na casa espírita ou no templo religioso. Meu filho se afastou de mim. Continue exemplificando. Continue amando. Continue trabalhando no bem. Porque isso vai ficando. É o que André Luiz comenta ali no livro Mecanismos da Mediunidade. Os lares são centros indutores. Nós estamos induzindo aquele ser. E pode parecer que não, mas você sabe qual é a origem daquele espírito? Muitas das vezes, nossos filhos não serão trabalhadores na seara espírita, não serão indivíduos que frequentarão os templos religiosos, mas serão homens e mulheres de bem. E é isso que importa, gente. Às vezes são espíritos que têm um pretérito delituoso, homicidas, refratários à mensagem de Jesus, e por isso reencarnam em nosso ciclo, no nosso meio familiar, para que nós os ensinemos a buscar Jesus. Mas nós, enquanto pais, mães, estamos buscando Jesus? Porque se nós não buscarmos Jesus, dificilmente a nossa parentela, que é assim que Emmanuel chama, a família consanguínea, irá buscar. Busquemos, sem querer doutrinar, sem querer impor, simplesmente busquemos o Cristo.
e mostremos a eles, através da nossa exemplificação, que aquele que busca Jesus se transforma para melhor, trata o outro melhor, transforma-se moralmente. E em um momento, essa semente irá, de alguma maneira, cair no terreno fértil do coração desse ser e vai frutificar. É muito comum vermos também marido e mulher, né? Em que um ou outro não é espírita ou não é religioso, e aí tem uma dificuldade no lar, grandes dificuldades, inclusive. Persista semeando a boa nova, porque em um momento esse indivíduo poderá despertar. E outra coisa, quem é que te diz que não foi você ou não fui eu, aquele que no passado desvirtuou aquela alma, em que usando o nome de Jesus, em que usando a religião, fez aquela alma sofrer. E agora temos a responsabilidade, a necessidade de reparar. Pensemos nisso tudo e nós vamos ter força e perseverança para continuar no nosso trabalho. E meus irmãos, chegando ao fim, voltamos à primeira imagem, que nos faz recordar a obra Boa Nova, em que Humberto de Campos vai contar uma história muito interessante, para que nós possamos concluir. É a história de um dia em que Isabel, mãe de João Batista, visitou Maria. E as mães conversavam sobre os seus filhos, dizendo: esses meninos são muito diferentes, eles têm reflexões de adultos, eles têm um ar mais sério. E aí as mães preocupadas com o futuro dos filhos. E Maria vai se reportar àquele dia em que Jesus vai à sinagoga e lá ele começa a falar sobre as leis divinas. E os doutores da lei ficam assim, né? Abobados. E então Maria se preocupa com o futuro de Jesus e vai pedir ao seu outro primo, Eleazar, ou Eliezer, para colaborar com o futuro de Jesus, para que ele possa encontrar um rabi, um mestre para Jesus, para que ele tenha um futuro brilhante e para que ele não se perca. Natural, né? Você que é mãe, você que é pai, obviamente também passa por isso. Nós queremos um futuro para os nossos filhos. E normalmente queremos boas escolas, bons tutores para eles. E não há nada de mal nisso, para início de conversa. E aí narram que, de repente, Jesus chega e diz assim: mãe, que queres de mim? Por acaso não dou testemunho de que já estou com meu Pai? Olha só. Jesus nem ouviu a conversa, mas chega no outro dia e diz. E então Jesus narra Humberto de Campos, como a querer mostrar para Maria qual era para ele o melhor centro, o melhor educandário, ele vai pedir a José que o admitisse no educandário da sua oficina, como a demonstrar para Maria e para todos nós que o lar é a oficina bendita das almas. É o educandário maior, onde nós vamos mais aprender aquilo que aqui nós viemos aprender. Então, mais uma vez, repetimos. Não é errado buscar os melhores centros de educação para os nossos filhos. Querer que nossos filhos passem no Enem, passem no vestibular, façam intercâmbio. Agora, a principal escola para os nossos filhos é o lar. Jesus vai trabalhar no lar, na oficina doméstica. Que nós possamos entender e seguir o exemplo de Jesus, utilizando o nosso lar, nossa consanguinidade, como a oficina do Espírito,
para crescermos e evoluirmos nesse conceito. Assim nós agradecemos a oportunidade de trabalhar, agradecemos esse momento tão fraterno, que é falar sobre Jesus, falar sobre a família, porque serve primeiro para nós. Nós que só temos a agradecer a família consanguínea que o Pai nos concedeu. Aquele que esteve enquanto Pai e que esteve conosco pouco tempo na terra. E amanhã, Dia dos Pais, quantos sentem a falta, quantos choram a falta dos pais? Você que ainda tem seu pai encarnado, abrace-o. Aproveite essa oportunidade de estar com ele. E você que não tem a oportunidade de estar com seu pai enquanto é encarnado, abrace-o e aproveite a oportunidade de estar com ele. Eu costumo dizer que hoje eu convivo mais com meu pai do que se provavelmente ele estivesse encarnado. Abracem as mães, as esposas e os filhos, porque antes de ser só dia dos pais, é dia da família. Todo dia é dia da família. Que a paz do Cristo seja com todos, que o CEPAS tenha vida longa, onde as famílias se reúnem para ali recordarem o Evangelho de Jesus. Mel, pode chegar aí para a gente poder fazer esse momento final, já nos despedindo dos irmãos que estiveram conosco no Facebook. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela caridade de estar conosco. Devolvo para você, minha irmã, a palavra e mais uma vez obrigado pela oportunidade tão bendita de servir. Ô, Gustavo, nós que agradecemos muito a sua participação, esse estudo tão maravilhoso que você trouxe para nós. Nossa, muito rico, e principalmente as citações das obras, acho que não podia ser melhor mesmo, né? Você já deixou aí a deixa, né, de várias obras para serem estudadas, né, enquanto famílias, que a gente precisa realmente nutrir nossas famílias, buscar ler boas coisas, né, nos instruir para ajudar na educação dos filhos, na nossa autoeducação também, de toda a nossa família. Então, meu irmão, muito obrigada, que Jesus te abençoe, te ilumine, ilumine seu caminho, você possa continuar, né, na divulgação doutrinária da melhor forma possível, levando o ensinamento espírita, né, por onde quer que você passe. Muito obrigada mais uma vez, e a gente agradece a todos os que estão acompanhando com a gente essa live de hoje. Foram várias pessoas de São Paulo, Goiânia, Minas, Rio, tinha muita gente aqui participando com a gente. Então, o nosso carinho de ter tantos irmãos participando, né, e vivenciando com a gente o mês da paz, crise e oportunidade de crescimento, que é o tema central do nosso mês da paz. E hoje a gente falou tanto, o Gustavo trouxe tantas informações sobre a família, com as suas crises, com as suas dificuldades, mas também com as suas alegrias, né? E a família que nos ajuda a crescer, que nos ajuda a evoluir aqui na Terra. Então, Gustavo, muito obrigada, muita paz, muita luz no seu caminho, que Jesus te abençoe hoje e sempre, meu irmão. Que assim seja, a gratidão é nossa e obrigado mais uma vez a todos que estiveram conosco. Bom, nós agradecemos a vocês que nos acompanham na nossa palestra de hoje, no nosso mês da paz, mês de comemoração dos 22 anos da casa. Desejamos a todos uma excelente noite, de muita paz, luz em família, e sábado que vem estaremos com a nossa irmã Cristiane Oliveira, lá de Dores de Campos, e ela vai falar para nós sobre o trabalho e seus desafios. Acompanhe com a gente no nosso mês da paz, mês de comemoração do aniversário da casa, no próximo sábado, aqui também, às 19h30. Muita paz e luz, uma ótima noite para todos vocês, e até a próxima, se Deus quiser.